apóstolo Paulo tinha uma característica muito importante para quem exerce algum tipo de liderança. Ele tinha vergonha na cara. Ele disse assim na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo de número 27. Isso aqui é algo importante para quem está exercendo algum tipo de liderança, é importante para a carreira e para a fé. Ele diz: Antes eu subjugo o meu corpo à servidão, para que quando eu for pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ou alguma outra versão que diz: para que quando eu for ter convosco, eu mesmo não venha a ser achado em falta. Paulo está falando o seguinte, olha só, tudo que eu prego para vocês, primeiro eu dou exemplo do que deve ser feito. Paulo, é algo que eu sempre digo nas minhas pregações, ministrações, ele era um homem que tinha muita convicção daquilo que ele acreditava. Então, quando ele acreditava que perseguir os cristãos era o certo, ele enfrentou tudo e todos para que conseguisse de fato colocar em prática aquilo que ele acreditava. Da mesma forma, quando ele se converteu, ele tomou essa doutrina que Jesus Cristo havia passado para ele, do evangelho, ele adotou isso como a coisa mais importante da vida dele, a ponto dele dizer: ai de mim se eu não pregar esse evangelho que Cristo me deu. Então quando ele colocava um objetivo, quando ele acreditava em algo, ele fazia tudo o que era possível para que aquele objetivo, aquele resultado, que nesse caso agora seria pregar e plantar igrejas, para que esse resultado fosse alcançado. E quando ele está falando aqui para os gregos, ele usa o exemplo do atleta. Olha só, os atletas, eles correm em busca de uma medalha corruptível. Quanto mais nós que somos atletas, não de competições humanas e terrenas, mas nós estamos correndo para algo muito mais importante, para alcançar uma coroa incorruptível. Ele faz esse paralelo e é aí que ele complementa com essa questão. Então ele fala assim, olha só, se os atletas, eles subjugam o corpo deles, eles deixam de fazer a vontade deles para que eles possam treinar, cumprir os seus compromissos, a fim de que no dia da competição eles tenham a possibilidade de alcançar o resultado almejado, a medalha ou o troféu. Quanto mais nós que nos dizemos cristãos, líderes, nós devemos nos subjugar. Ao invés do nosso corpo nos controlar, somos nós quem devemos controlar o nosso corpo e ser exemplo daquilo que deve ser feito. Então Paulo fala, olha só, eu subjugo o meu corpo à servidão. No caso dele, a servidão ao evangelho, servidão a Cristo Jesus. Então ele se coloca em situações até de risco para pregar o evangelho, cumprir o propósito dele. E ele é o exemplo. Então quando eu digo que ele tinha vergonha na cara, é algo que falta para todos nós. Sempre tem alguma área em que a gente sabe que pode melhorar, sabe que pode fazer um algo a mais, contudo, fica postergando, fica procrastinando, fica arrumando desculpas para não fazer. E Paulo não fazia isso. Ele tinha muitos defeitos. Era um ser humano, como qualquer um de nós. Claro que com uma história extraordinária e uma chamada extraordinária. Mas ainda assim era um ser humano de carne e osso, sujeito às mesmas paixões que todos nós somos sujeitos. Mas aí ele falava, olha só, o que eu falo para vocês, primeiro eu dou o exemplo. E nós devemos fazer isso. Se você é líder, se você está buscando algo a mais na sua carreira, você tem que subjugar o seu corpo à servidão. Num período de tempo, estudar mais do que as outras pessoas, trabalhar mais do que as outras pessoas, a fim de que você possa alcançar o resultado almejado. E principalmente se você é líder, seja um líder em alguma profissão ou um líder no seu ministério, você deve ser o exemplo para todos. Primeiro, você tem que fazer, porque só tem autoridade para ministrar algo quem é capaz de ser exemplo naquilo. E Paulo era exemplo no subjugar o seu corpo à vontade de Cristo. Então aplique este princípio de subjugar o seu corpo, que a sua carreira vai ser bem sucedida, as pessoas vão te respeitar mais e com certeza a sua fé vai subir para um outro nível também. Te convido a se inscrever no meu canal para mais reflexões como essa e até a próxima.